Você acredita que um líder já nasce pronto, que ele não precisa passar por uma preparação, que ele não precisa passar por algumas situações, ter algumas experiências, ser provado para que ele demonstre então a sua capacidade, a sua qualidade como líder, para que ele possa exercer de uma forma mais efetiva? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estamos aqui na sequência dos nossos vídeos 75 lições de liderança de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a primeira lição de liderança que Jesus deixou pra gente. Antes disso, eu queria que você ficasse com a gente até o final e desse seu like, se inscrevesse, chamasse aí os amigos para poder também conhecer o nosso trabalho e ver esse vídeo aqui bem bacana, porque a gente tem conteúdo bem legal para poder passar para vocês. Como a gente veio na sequência aí, falando sobre as 75 lições de liderança de Jesus, a gente deu um panorama geral no primeiro vídeo. No segundo vídeo, a gente demonstrou como que a gente então iria distribuir essas 75 lições de liderança de Jesus, e a gente então começa hoje por essa lição que faz parte ali da parte de atitudes, né? São 29 atitudes, como eu mencionei, e que hoje a gente começa a explorar pela capacidade de passar por uma preparação. Essa atitude ela é extremamente importante porque nenhum líder nasce pronto. Ele precisa ser testado, ele precisa ser provado, ele precisa ser preparado. Ele precisa passar por situações onde então ele possa desenvolver a sua capacidade de lidar melhor com essas situações no dia a dia e ele consiga então tomar melhores decisões. E Jesus ele foi realmente provado, ele foi testado para que ele então conseguisse reafirmar o seu propósito. A gente vai ler aqui para vocês 3 passagens que falam aqui nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, onde então a gente vai trazer um pouco sobre essa questão de como ele se preparou. E é uma passagem que é bem conhecida, embora em Marcos ali ela seja bem reduzida, fala bem, são dois versículos que falam sobre isso, mas nos evangelhos de Mateus e de Lucas, essa passagem ela é melhor explorada. E é aquela passagem justamente onde depois que Jesus é batizado, ele é levado ao deserto para que ele seja provado e ali então ele passa por tentações e ele demonstra essa sua capacidade de se posicionar, de tomar uma postura, de ter uma atitude para que ele conseguisse então enfrentar essa situação e ir ganhando então essa capacidade de se preparar para todas as demais aflições, tribulações que ele enfrentaria depois. Então, vamos ler aqui um pouquinho para vocês. As passagens que a gente vai trazer aqui hoje são Mateus 4, de 1 a 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia da Liderança de Jesus, é uma Almeida Revista e Atualizada, tá? Mas podemos também falar sobre a NAA, enfim. Mas nessa passagem aqui, começa ali então Jesus, né? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-se, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Como eu disse, essa passagem, ela também se repete em Marcos, e aí a gente tem em Marcos ali, cadê? Aqui, ó, Marcos 1, né, de 12 a 13. E aí é uma passagem bem pequena, bem curta, que fala, né, e logo o Espírito o impeliu para o deserto,
onde permaneceu 40 dias. Sendo tentado por Satanás, estava com feras, mas os anjos o serviam. Lá em Lucas também fala uma passagem bem similar ao que a gente viu em Mateus. Eu não vou ler aqui para não se estender muito no vídeo, mas qual é o contexto aqui, né? Jesus, então, ele foi colocado dentro de um cenário, dentro de um contexto onde ele foi provado nas suas capacidades. Então, essa preparação prévia, essa prova prévia, esse teste, demonstra o quão esse líder ele é capaz de lidar com as situações. E assim todo líder precisa passar também. Jesus, então, ali enfrentou essa situação para que ele conseguisse mostrar que ele conhecia a lei, que ele conhecia a palavra de Deus, que ele estava, então, se baseando, mesmo que o adversário, o inimigo, tivesse colocando ali o seu conhecimento também à prova, Jesus pegou e demonstrou que também ele tinha esse conhecimento. E que com isso ele era capaz, então, de contrapor aquilo que o inimigo estava trazendo para ele. Então, o líder, ele também precisa ter esse conhecimento. Não adianta nada a gente achar que somente o nosso dom, somente aquilo que a gente recebeu, né, uma liderança nata, vai ser suficiente para que a gente consiga lidar com as situações do dia a dia. É preciso que a gente se aplique, que a gente estude, seja qual for o nosso ramo de atuação. E é interessante porque essa fase transitória pela qual o líder passa faz com que ele se prepare, então, para que ele evite as armadilhas da liderança e que também ele entenda que ele não é autossuficiente, que somente esse conhecimento nato seria suficiente para ele lidar com os desafios da liderança. Não, ele também precisa compreender que ele precisa aprender, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa estudar. E que também, por mais que ele esteja numa situação onde ele seja apresentado alguma facilidade, ele também não deve buscar vantagem própria. Ele tem que pensar no coletivo, ele tem que pensar na empresa para a qual ele está trabalhando, para o time, também para o bem-estar do time, e que também ele não é estrela, ele não se destaca, ele não vai estar ali, por mais que ele tenha poder, autoridade para isso. E aí Jesus, por exemplo, ele poderia então sim determinar aos anjos que o levantassem, que o carregassem, caso ele se jogasse lá do pináculo, mas por mais que ele tenha esse poder e autoridade, ele não tem que se colocar como uma estrela, como alguém que está acima do time, ou que é o poderoso, aquele que se destaca e que deve ser ali então levado pelo time, carregado, evidenciado pelo time. Não, ele faz parte de um coletivo e ele deve permanecer com essa firmeza de caráter até o final. E além disso, também é importante para esse líder que ele tenha então uma disciplina, que ele saiba realmente seguir aquilo que ele se determinou, aquilo que ele acha correto, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele estudou e que ele está aplicando no dia a dia, e também seja capaz de liderar a si mesmo, tomar as suas próprias decisões, tomar as rédeas da situação e enfrentar essas dificuldades que vão aparecer no dia a dia sem atalhos, porque atalhos surgem, atalhos são propostos, né? Atalhos são colocados ali diante de nós para que a gente consiga, então, encontrar uma facilidade para lidar com o problema. Mas será que esse é o melhor caminho? E será que o resultado final daquilo que a gente está realizando vai ser o melhor para nós, no nosso futuro, no longo prazo? Mas sim, a gente precisa se firmar no nosso propósito, naquilo pelo qual a gente foi chamado, aquilo pelo qual a gente foi colocado naquele time, naquela organização. E assim como foi com Jesus, porque ele se firmou no propósito que ele tinha de seguir a palavra de Deus, de seguir mediante ali aquilo que Deus tinha colocado para ele como um sacrifício humano, né? Então ele se fez carne para se sacrificar por nós, e ele se manteve firme nesse propósito, porque se ele tivesse cedido, por mais que ele tivesse poder para isso, ele então não valeria mais o seu sacrifício já não seria válido e não atenderia à necessidade ali de salvar toda a humanidade. Então, quando a gente olha essa perspectiva maior, a gente amplia essa perspectiva e olha qual é o todo, né? Qual é o contexto no qual eu estou inserido e qual é o propósito para o qual eu fui chamado. E eu assumo essa minha vocação e exerço ela da melhor maneira possível, então a gente então consegue ter essa firmeza de seguir dentro daquilo que a gente se determinou e a gente não se desvia com qualquer facilidade que nos é apresentada. Então, aqui, dentro desse texto que a gente trouxe para vocês, falando sobre essa preparação necessária pela qual o líder precisa passar, então, recapitulando, a gente falou ali de Mateus 4, de 1 a 11, falamos de Marcos 1, de 12 a 13, e aí a passagem que eu não li fica em Lucas
Lucas 4, de 1 a 13. Então, se você depois puder ler na sua Bíblia, a NAA é uma versão ótima que a gente tem indicado também para que as pessoas leiam e conheçam a palavra de Deus com uma linguagem mais atualizada, mas seja qual for a Bíblia que você estiver lendo, vá lá e confira esse texto para que você consiga, então, compreender a importância de você, como líder, passar por uma preparação para que você consiga lidar com os desafios do dia a dia. Gostou, pessoal? Era isso que eu tinha para apresentar nesse vídeo. Esperamos você no próximo. Esteja com a gente, curta, comente, chame os amigos para participar dessa jornada com a gente. Um grande abraço e até a próxima.